LinkedIn, vão interagir com vocês, vão... Ah, eu vou ter que dar boa noite de novo. Boa noite, pessoal, que agora a gente começou a gravar, viu? Estava apresentando aqui as nossas duas mentoras que vão conduzir a conversa de hoje à noite, a Elaine e a Lígia. Elas atuam com a gente já, vocês já devem ter, talvez, cruzado com elas por aí em alguma mentoria, uma mentoria da J1, ou uma mentoria da J3, por aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre LinkedIn e como utilizar melhor. A gente vai interagir aí com vocês, vai ter bastante coisa legal durante essa conversa aqui hoje à noite, tá? Então, eu vou deixar agora a Elaine e a Lígia conduzirem a conversa, tá? Qualquer coisa, estou por aqui, se precisar, pode chamar, viu, gente? Beleza, Fran, brigadão. Gente, boa noite. Estou super animada, sala cheia, que gostoso, né? Antes de começar, deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre mim. Eu sou Elaine Moreira, sou formada em Relações Públicas e atuo na área de comunicação corporativa há um pouco mais de 20 anos. Não façam conta, tá? Por favor. Deixa abaixo, como dizer por aí. Por coincidência, um pouco do meu trabalho é também olhar para redes sociais, né? E o LinkedIn tem se mostrado uma ferramenta muito poderosa. E eu posso dar até um depoimento pessoal sobre isso, porque assim, eu trabalhei mais de 20 anos numa companhia e ano passado eu fui desligada, acontece, né, com todo mundo, e falei, puxa, 20 anos, e agora? Corre atualizar o currículo, e aí a gente vai olhar, e assim, a maneira que eu me coloquei no mercado de trabalho há 20 anos atrás é completamente diferente do que acontece agora, não é mesmo? Então, assim, e aí eu mesma me fiz essa pergunta, peraí, como é que a minha rede de contatos pode me ajudar a me recolocar profissionalmente, pode me trazer de volta para o mercado de trabalho? Queria que vocês levantassem aí com um joinha quem já usa o LinkedIn, quem já tem alguma experiência, quem já pensou, mas não sabe o que fazer. Legal, bacana, legal. Então é isso, assim, o LinkedIn ele é uma rede de contatos muito importante para a gente pensar numa oportunidade. E não necessariamente quando você se vê sem trabalho, mas quando você quer se desenvolver profissionalmente, quer buscar oportunidades. Então, entrando aqui no nosso papo, só para situar um pouco, né? O LinkedIn realmente é uma plataforma muito importante, é a maior rede profissional do mundo. Se a gente pensar que só no Brasil tem mais de 70 milhões de membros, então, assim, está quase todo mundo no LinkedIn. Né? E como é que a gente faz parte dessa rede? Já que se a gente olhar aqui para o mercado, mais de 130 mil vagas publicadas por dia. Aquelas vagas que lá atrás eram publicadas no jornal, que lá atrás a gente tinha que sair caçando, elas estão concentradas aqui. E quase 90% dos recrutadores vão buscar pessoas nessa rede social. Então, se a gente tem o objetivo de desenvolver, de aparecer para o mercado, estar no LinkedIn é essencial. Mas por que é importante ter um perfil no LinkedIn, né? Primeiro, o que eu já falei aqui, as oportunidades de trabalho. Então, muitas vagas de emprego estão lá, muitas são anunciadas exclusivamente lá, e mesmo as que estão nos sites das companhias, normalmente o LinkedIn é a ponte para você chegar. Então, você vai clicar lá para se candidatar e ela vai te direcionar para o site da companhia, mas através do LinkedIn é que você vai chegar nessa oportunidade. O outro ponto é o networking. O que é o networking? Né? A nossa rede de contatos. Então, é ali que a gente vai procurar. Sabe o QI? O bom e velho quem indica? Né? Como é que a gente busca as pessoas com quem a gente já trabalhou, os nossos antigos gestores, os nossos colegas de trabalho, possíveis empregadores. Então, assim, a gente vai criando como se fosse uma teia de aranha, construindo uma rede para amarrar, né, o seu perfil profissional ali, conectar com várias pessoas ao mesmo tempo. Outra coisa que é super importante é o aprendizado. O LinkedIn também tem ferramentas, cursos que você pode começar a fazer treinamentos, Excel, curso de liderança, tem um monte de conteúdo ali
que a gente pode usufruir. Além disso, além dos cursos, a gente aprende com a leitura dos conteúdos, né? Então, artigos que pessoas interessantes do mercado publicam, conteúdos interessantes que colegas publicam. Então, a gente vai ali e fala, poxa, começa a despertar ali, porque sim, a gente tem que combinar que a gente tem uma enxurrada de informação todo dia, né? Antigamente, a gente sentava e via o Jornal Nacional. Hoje é o TikTok, é o Instagram, é o WhatsApp com um monte de mensagem que a gente não sabe se é verdadeira, se é mentira, se é ou se não é. Então, assim, quando a gente está falando do mercado de trabalho, quando a gente olha aquela rede ali, as pessoas fazem uma curadoria de um conteúdo. Então, é sempre uma oportunidade de aprender. Visibilidade. Ou seja, a empresa vai lá e vai começar a procurar pessoas. Nem sempre eles publicam as vagas, né? Às vezes eles estão ali, deixa eu olhar aqui, essa vaga ainda é confidencial, mas deixa eu entender quem são os profissionais que estão disponíveis, quem são as pessoas que têm no mercado. Então, tanto os recrutadores das companhias quanto headhunters, eles ficam ali caçando talentos da plataforma. E credibilidade. Então, quando você faz um perfil bacana, bem construído, com conteúdo legal, isso também é uma maneira de demonstrar, de uma maneira bem pensada, quem é você para esse mercado de trabalho. Óbvio que o currículo é importante também, mas ali é um jeito de deixar mais público todo esse conteúdo sobre você. Eu trouxe aqui, e aí acho que depois vocês podem até voltar na gravação, se vocês quiserem ler ponto por ponto, mas basicamente o LinkedIn tem 3 versões. Na verdade, tem mais algumas versões, mas as que interessam para a gente aqui são essas 3. Primeiro é o perfil básico. É gratuito, todo mundo pode ter. Ali você vai fazer seu perfil, vai poder se conectar, vai poder procurar as vagas, vai poder se candidatar para as vagas, vai poder olhar perfis de pessoas que te interessam, vai poder mandar mensagens para as pessoas com quem você tem conexão. Quando eu falo aqui, conexão de primeiro grau, o que quer dizer isso? Eu conheço a Fran, então eu procurei a Fran lá no LinkedIn e adicionei a Fran. A Fran me aceitou, ela é minha conexão de primeiro grau. Eu consigo mandar uma mensagem para ela. Mas eu não conheço a Lígia, mas a Lígia trabalha numa empresa que me interessa. E eu quero mandar uma mensagem para ela, direta, para dizer, olha, Lígia, estou sabendo que tem uma vaga aí, queria conectar com você, para você me falar um pouco mais, se tem a possibilidade de apresentar o meu perfil. Se ela não tem conexão comigo, aqui, nessa modalidade, a gente não consegue fazer isso, tá? Aí a gente só consegue a partir de outras modalidades. E aí, acessar os grupos do LinkedIn. O que são os grupos? Os grupos são pessoas que agregam conteúdo de interesse comum. Então, por exemplo, se vocês entrarem lá no meu perfil depois, vocês vão ver que eu estou lá no grupo Relações Públicas, Comunicação Corporativa, Marketing de Influência. Então, quando eu falei lá atrás do conteúdo que é um aprendizado, você vai entrar nesses grupos e você vai as pessoas falando sobre conteúdos que te interessam, que são da sua área, né? Você já faz um segundo filtro ali de estar numa conversa mais direcionada. Então, tudo isso é possível nesse perfil gratuito. O Premium Career, que é esse valor de R$ 69 por mês, ele tem mais possibilidades. Então, você consegue, por exemplo, destacar uma vaga, destacar ela como preferencial para você quando você se candidata. Ela sobe, vamos dizer que o algoritmo trabalha mais a seu favor, né? Ela sobe o seu perfil de maneira mais fácil, ela consegue te mostrar quem acessou o seu perfil, aí vale um parênteses. Para quem tem perfil de recrutador no LinkedIn, alguns bloqueiam essa função de ver o nome dele, mas você sabe, por exemplo, alguém da Bayer viu o seu perfil. Você não sabe se foi a Maria ou se foi o João, mas você vai ver que alguém da Bayer olhou o seu perfil. E a plataforma de learning, que são cursos, um monte de conteúdo ali para aprimorar as habilidades, como eu falei. E esse premium, ele tem um pouco mais de conteúdo aqui, mas eu vou dizer para vocês, esse é o perfil que eu tenho. E porque eu preciso hoje, por exemplo, não precisaria. Porque, assim, a não ser que você queira, você esteja num cargo
que você precise fazer uma apresentação mais específica, que tenha que trazer dados de tendência, ou que você esteja numa área muito concorrida, que você precisa de um volume muito alto de conexões, pesquisas que sejam muito avançadas, aí faz sentido. Do contrário, tanto o gratuito quanto o premium atendem super bem, tá? Então, vale depois lá no LinkedIn vocês olharem os pacotes, entender direitinho, mas aqui é um recorte para começar aí essa conversa, tá? Como eu falei, eu fiquei sem trabalho, né, há mais ou menos um ano. E aí eu falei, caramba, e agora? Como é que faz para procurar emprego em 2024? E aí eu descobri que é isso. A era digital fez com que o processo fosse totalmente revolucionado, né? As plataformas online, as redes sociais, a própria inteligência artificial, ela joga muitas vezes contra, né? Algumas vezes joga contra, mas pode ser usada se a gente for esperto a nosso favor também, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente. E quando a gente vai aprendendo a habilitar algumas chavinhas, trazer alguns truques, isso vai fazendo com que a gente suba, que o algoritmo traga a gente de uma maneira melhor para esse recrutador. Então, não é só nu e cru ali o seu perfil, mas o seu perfil escrito de um jeito que o recrutador olhe ele de um jeito mais fácil e principalmente mais atraente, tá? Então, como é que isso funciona na prática? Quando o recrutador, e aí eu acabo fazendo esses dois papéis. Então, os dois papéis, desculpa. Quando eu vou procurar um profissional, o que eu vou fazer? Eu vou lá e procuro relações públicas em inglês. Isso vai me trazer 472.312 pessoas. Então, eu tenho que apurar um pouco mais. Relações públicas, inglês, varejo. Uma pessoa que trabalha no varejo. E aí ele vai diminuindo o volume de pessoas e me direcionando melhor para esse candidato. Então, quando a gente está fazendo o nosso perfil, a gente tem que pensar com essa mesma cabeça. Quais são as mensagens-chave que vão fazer esse recrutador me encontrar mais fácil? Você tem uma habilidade, por exemplo, você da área de tecnologia e você tem um curso super específico que vai te diferenciar, você tem que dar um jeitinho de escrever isso para subir nessa pesquisa, né? Então, isso é super importante. Quando a gente está falando aqui do recrutamento passivo, é um pouco do que eu falei para vocês. Muitas vezes, a empresa está ali olhando pessoas que não estão necessariamente ali com o selinho de open to work. Vocês já viram esse selinho no LinkedIn? Às vezes eu mesma não tenho esse selinho. Mas, se um recrutador me fizer uma proposta interessante, quiser me trazer uma vaga, eu posso avaliar. Então, esse recrutador, ele tem que estar com o seu perfil ali super atualizado, olhando, porque, de repente, é uma oportunidade que o mercado vai te trazer se você esteja batendo em porta nenhuma, tá? Então, colocar a sua localização, a sua formação. A Lígia vai entrar em mais detalhes, isso aqui nos próximos slides, são só 75. Não, tô brincando, gente, são só alguns. Então, a Lígia vai entrar em mais detalhes do jeito da construção, mas a ideia é que a gente sempre coloque essas palavras-chave de uma maneira que suba essa busca e que a gente consiga tornar o nosso perfil o mais relevante possível. E aí, a gente tem que ficar de olho. Não pode postar lá, fiz o meu perfil, agora eu vou ficar aqui, alguém vai me ligar. Dificilmente vai ligar. Tem que olhar, tem mensagem, está respondendo, alguém foi lá, viu o seu perfil. Puxa, você viu ali que uma pessoa da Bayer, vou usar a Bayer de novo como exemplo, viu o seu perfil. Tem o nome da pessoa? Tem o nome da pessoa. Você está interessado em uma vaga que tem lá? Manda uma mensagem. Oi, fulana, tudo bem? Eu vi que você viu meu perfil, eu me candidatei para uma vaga tal, vi que gostaria de marcar um café virtual para a gente falar um pouco mais sobre isso. Então, tudo começa nesse primeiro arranjo, nesse primeiro setup, tá? Acho que eu já falei aqui bastante sobre isso, mas a ideia é que nesse novo cenário a gente não veja o LinkedIn como
como um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, ele é um facilitador. Ele é um veículo para te fazer chegar mais perto do recrutador com mais facilidade. E aí eu vou passar a palavra para a Lígia, ela vai contar um pouquinho mais para vocês, passo a passo, como é que a gente constrói esse perfil. Legal, Elaine, muito bom esse início, né, para mostrar que o LinkedIn, ele vai muito além, né, de um currículo digital, alguma coisa assim. Ele é uma grande oportunidade para a gente socializar, fazer networking. É uma rede social, né, muitas vezes a gente esquece, mas é uma rede social tão potente quanto as que a gente usa mais para recreação. E só me apresentando rapidamente, tá, meu nome é Lígia, eu sou engenheira agrônoma e hoje eu trabalho no setor de papel e celulose, e eu estou há 13 anos no mercado, e eu comecei a usar o LinkedIn de forma estratégica sei lá, 5 anos para cá. Antigamente eu achava que o LinkedIn era só um currículo, deixa lá, alguém vai me chamar, e não é bem assim, né, as coisas vão evoluindo. Eu tenho o LinkedIn desde 2010, acho que quando criaram. E depois, quando eu comecei a entender o poder que ele nos dá, né, só trazendo um exemplo antes da gente entrar mais a fundo, antigamente eu trabalhei, sei lá, 7 anos numa empresa e eu nunca postei nada do que eu fazia. E eu fazia muita coisa, trabalhava, fazia muita coisa, tinha bastante atividade. E aí eu saí dessa empresa e percebi que eu não tinha deixado nenhum arquivo, nenhum registro, nada. As pessoas só sabiam o que eu fazia pela minha descrição de tarefas, mas por que não a gente publicar? Por que não a gente deixar uma marca ali do que a gente fez, de algo que é interessante, né? Então, acho que a gente não pode perder essas oportunidades, porque muita gente tem preconceito, às vezes, vou postar no LinkedIn, vai ficar aquela coisa meio puxa-saco, mas não, é seu trabalho, né? É uma coisa pontual que você fez e que às vezes é tão bacana que não vai dar tempo de colocar no currículo, né? Então, acho que vale colocar esse ponto que foram aprendizados da minha vida no LinkedIn. Eu sou uma usuária aí de LinkedIn há bastante tempo. E aí, quando a gente fala, né, o que um bom perfil precisa ter? São várias coisas, né? Quando a gente entra num perfil, quando a gente olha qualquer coisa, né? Nós, seres humanos, a gente olha muito para o visual, a gente gosta de bons visuais. E o que é uma foto interessante? É importante a gente ter esse cuidado, que o LinkedIn, ele é uma rede social, mas é uma rede social profissional. Né? A gente precisa passar uma boa imagem, uma imagem profissional, uma imagem que as pessoas gostariam de ter esse profissional, né, com essa postura nas empresas dele. Nós estamos vendendo o nosso serviço, nosso produto, então é muito importante que a gente venda uma imagem com uma boa impressão, né, uma boa que seja muito agradável, né? Então, dicas muito práticas, né? O que é legal numa boa foto? A gente olhar para a câmera, sorrir, né, talvez não tanto, né, ter uma coisa mais ali mediar, né, moderada, ter um fundo neutro, ter algo que, né, mostre, né, a nossa cara, que seja muito claro, que seja muito agradável. É meio redundante às vezes falar, pode soar meio, né? Mas o que a gente não coloca, né? Fotos de balada, fotos com óculos de sol, uma selfie, uma foto em grupo, porque às vezes a gente não consegue nem identificar quem é a pessoa. Então, é muito importante ter essa clareza, né? Esse perfil bem profissional. A foto de capa é aquela foto que fica, né? Aquela foto bem horizontal, bem estreita, que ela pode nos ajudar muito, né? Às vezes a deixar um contato nosso ali, ter um visual também muito agradável, ou remeter ao nosso setor, por exemplo, eu trabalhei muito no setor de cana-de-açúcar, tem uma foto da minha empresa que eu acho que representa bem, vou lá e coloco. Então são coisas que vão dando identidade para o nosso perfil, né? Se você não coloca uma foto, fica parecendo que faltou ali alguma coisa para completar. E foto de perfil nem se fala, né? É essencial que a gente tenha uma foto de perfil. Quando a gente fala do headline, né, o título, são aquelas palavras, e a Elaine falou muito bem, né, das palavras-chave que a gente coloca logo abaixo do nosso nome, que vai dizer, em poucas palavras, em palavra-chave, o que a pessoa é, o que ela faz, qual é o serviço que ela entrega, qual que é o produto, enfim. Para quem entrar no perfil e falar, eu sei que a Lígia, por exemplo, é um estagiário de marketing que é focado em conteúdos de rede social e busca oportunidade de tecnologia. Então, eu sei o nicho que a Lígia trabalha. Não fica uma coisa muito subjetiva. A Lígia, o que ela faz? No fundo, eu não sei, né? Então, é legal ter um título muito conciso e específico para dizer quem nós somos, né? A gente tem muitas oportunidades no LinkedIn de contar a nossa história. Então, usem bem esse título para trazer o que vocês geram de valor na profissão de vocês, tá? O resumo, né? Resumo
todas as partes são muito importantes, mas para mim o resumo é uma das mais importantes, né? O resumo, ele vai além do que a gente fala de experiência, né? De, fiz isso, fiz aquilo e tal. Ele conta um pouco da história da pessoa. A Lígia está há 13 anos no mercado, passou por esse setor, faz isso, né? Faz essas atividades. É legal, muito legal incluir a trajetória, quem você é, de uma forma que cative a pessoa. Também não pode fazer um sobre tão gigantesco que cansa. A gente começa a ler, a gente enjoa, né, Elaine? Você que tem muita experiência nisso, a gente começa a ler e fala, ai, nossa, não tá autêntico, isso tá muito, né? Tem que ser uma coisa que a gente... Tem que ter uma bossa. Que a gente pega a pessoa ali, é o nosso momento também de vender, é o nosso pitch, né? É o nosso momento de vender as nossas atividades, as nossas habilidades, principais experiências, além do objetivo de carreira. Porque, por exemplo, às vezes eu quero falar que eu sou um líder, que eu gosto de liderar pessoas, mas só pelas minhas atividades, talvez as pessoas saibam, mas se eu colocar que isso é uma motivação e tudo mais, chama um a mais. Uma coisa muito legal, né, que está aqui também de falar, objetivos de carreira. Objetivo de carreira, futuro, a gente não fala do nosso futuro, o que a gente espera, né, o que a gente quer para o nosso futuro. Então, é claro que de uma forma mais sutil, de uma forma mais objetiva, a gente pode falar o que a gente espera daqui para frente, né? O currículo, ele nos diz o que a gente fez até agora, mas e daqui para frente? O que eu quero ser? Quais são as minhas aspirações? Então, isso é muito legal também colocar. De novo, né, uma linguagem clara, atraente, você tem que pegar ali, você tem que pescar o recrutador naquele momento, e sem jargões excessivos, né, a gente hoje, né, a gente usa, né, muito as inteligências artificiais para nos ajudarem, mas tomar cuidado para não deixar de ser uma coisa autêntica, alguma coisa que é a gente mesmo que está lapidando, que está escrevendo, tomar muito cuidado com o que a gente está só copiando e colando, às vezes, né, refinar, deixar aquilo com a nossa cara, com a nossa identidade é muito importante, senão fica uma coisa extremamente robotizada, e a gente, às vezes, a gente consegue, né, identificar textos que não foram escritos pela pessoa. Não é um grande problema, mas, pô, né, legal, né, você ter um esforço para escrever o seu próprio LinkedIn, seu currículo, então isso é bem bacana. Experiências e habilidades, né, que eu acho que é o grande ponto ali, que está muito atrelado ao currículo também. Então, às vezes, isso eu falo muito para o pessoal da mentoria, não é só uma lista, né, você não vai só colocar ali o que você fez, você tem que aproveitar aquele momento que também é um espaço limitado para falar o que você agregou naquela função, né. Às vezes você vai fazer muitas atividades naquela empresa, mas às vezes um projeto, uma iniciativa, uma abordagem que você fez com alguém, alguma coisa mudou muito a atividade, mudou um processo de uma forma expressiva. Então é muito legal também a gente colocar o que a gente agregou de valor, falar de resultados. Mas eu trabalho numa área que a gente às vezes não tem um KPI, que não mede, né? A gente sabe de algumas limitações de algumas empresas, mas coloque de alguma forma minimamente palpável o que você fez e o que você agregou. Então acho que isso é muito importante de novo, né, voltando, para a gente chamar a atenção dos recrutadores para o nosso produto, né? No final a gente está vendendo um produto, né, uma atividade profissional que a gente quer estar numa empresa, né, então selecione habilidades relevantes, né, às vezes nem tudo você vai precisar colocar, mas coloque habilidades que agregam valor, né, eu não sou líder, eu nunca fui um coordenador, nunca fui um gerente, mas eu sou líder naturalmente, as pessoas me procuram, tenta colocar isso de uma forma, eu sou um analista, mas eu já tenho características de líder que faz tal coisa, então não deixe de colocar porque às vezes você ainda não é, né, então tem coisas muito relevantes, muito legais, que vale a pena, né? E mesmo sem uma experiência formal, inclua projetos de faculdade, trabalho voluntário, cursos online. Eu vejo algumas pessoas postando, né, as atividades que têm feito aqui no Instituto, então acho que isso é extremamente legal, muito bom, muito relevante, e com certeza mostra um esforço adicional. Pô, eu trabalho ali, faço meu dia a dia, mas à noite eu vou lá, tenho uma mentoria com o time. Cara, isso é muito legal, né? Eu quero me desenvolver, então acho que é bem bacana. Já é um baita diferencial. Só Com certeza. complementando, Lígia, eu acho que, principalmente quando a gente está falando desse item, experiências e habilidades, é como se a gente tentasse fazer um micro-cases de cada coisa. Porque Exato. é diferente você dizer assim, atendi 10 clientes, e dizer, administrei um portfólio de 18 milhões de reais. Totalmente. Né? Então, assim, talvez esses 15 clientes, essa pessoa não sabe quais clientes tamanho, são, né? Não é. Óbvio que, assim, tem coisas que não dá para a gente deixar de um jeito tão palpável, mas é diferente você dizer, coordenei
a equipe de vendas e dizer, coordenei um grupo de 12 pessoas, ou liderei a área composta por 3 pessoas, né? Então, quando a gente conta esses micro-cases, isso fortalece muito a história que a gente quer contar para o recrutador. Menina, deixa eu só aproveitar e fazer um ganchinho aqui para responder uma dúvida que está no chat. Claro. Que aí fala assim, para quem está em transição de carreira, né? Então, quando a gente fala de experiências e habilidades especialmente, tá, pessoal? Para quem está em transição, para quem está buscando alguma coisa, quando se fala das habilidades que você desenvolveu ao longo do seu caminho aqui e que você pode usar nessa nova atividade que você está se preparando, ou está buscando, né, ou está tentando entrar nessa área, é muito importante usar aqui, quando você fala das habilidades, aquilo que conecta com a área nova que você está buscando. Então, eu era, por exemplo, gerente de vendas, vamos lá, eu era vendedora numa área de seguros, vou dar um exemplo bem aleatório, tá, gente? Que grandes habilidades eu desenvolvi ali, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, porque você vende, mas se você não tiver a conexão toda com o time de dentro, para que a sua venda seja bem efetivada, né? Então, você pode ir trazendo habilidades que conectem. Eu era vendedora de seguro e quero ir para a enfermagem. Vou dar um exemplo bem, tá? Relacionamento interpessoal na enfermagem é essencial, é pessoa com pessoa, né? Então, olha como você consegue sim trazer algumas experiências de uma área nada a ver, talvez venda de seguros, né, para um trabalho que a princípio a gente pensa que não tem conexão nenhuma, tá? Então, essa reflexão de que habilidades, o que eu aprendi, o que eu fazia lá que me desenvolveram como pessoa, como profissional, para que eu possa me apresentar nessa nova oportunidade que eu estou buscando. Então, acho que separar o técnico do comportamental. Com certeza. Porque o técnico vai ser difícil, se é uma área muito diferente, vai ser difícil coincidir. Mas o comportamental, né, o que você tinha de habilidade de liderança, ou de autogestão, ou de organização, ou de relacionamento interpessoal, isso não se perde, né? Você carrega com a sua bagagem. Com certeza. E a Lê perguntou assim, mas quem está afastado, não fica estranho aparecer depois de um tempo? Não. Quanto antes aparecer, melhor, e eu entendi que é afastado do LinkedIn há um tempo ou é afastado do trabalho. Nenhum nem outro é estranho você aparecer depois de um tempo, tá? Se você está afastado do trabalho há algum tempo, não significa que o que você aprendeu lá atrás morreu, né? Você pode trazer características do que você já fez, e outra coisa que você pode trazer também, nesse período que você ficou afastado do trabalho, você cuidava do seu filho, ou você cuidava da organização da sua casa. Você não deixou de ter que fazer planejamento, de ter que aprender algumas coisas fazendo as suas atividades. Então, lembra, busca lá na atividade que você fazia, o que você pode reforçar para o que você está buscando, tá? Então, agora eu vou deixar seguir aqui, não vou atrapalhar. Imagina. Não, super complementar. Muito bom. Agora a gente falando, né, a gente está passando por uma das sessões, então a gente vai um pouco para a formação acadêmica, né, que é uma questão formal ali da gente colocar os cursos e as certificações relevantes, então é muito importante a gente colocar de uma forma detalhada o que a gente fez, mencionar o nome da instituição, né, deixar tudo bem detalhado quando começou, quando terminou, se ainda está em andamento. Eu até tive uma pós que eu fiz e que eu não concluí, e eu coloquei lá, eu fiz, foi interrompida, mas fiz as principais disciplinas e está aqui. Pode agregar de alguma forma, talvez, né, algumas das atividades que eu fiz ali, então também é relevante colocar, né, não desperdiçar tudo que a gente fez. Então, adicione detalhes que você aprendeu, né, então, se for relevante para a sua área, lixe as disciplinas-chave, os trabalhos acadêmicos. Eu vejo muito pessoal postando, né, alguns certificados, algumas conquistas ali, então isso é bem legal você ir acumulando, né, essas atividades dentro do perfil. Mostre, né, o que te diferencia, atividade extracurricular. Na faculdade eu participava de um grupo de estudos, ou eu era da Atlética, ou eu fazia alguma coisa a mais. Legal colocar ali também, né, com o que a gente tem de insumos, às vezes a gente não tem uma experiência profissional tão longa, mas é legal já mostrar, participei da empresa júnior, né, eu acho que isso é muito legal. Adriano, você quer falar? Pode falar. Uma pergunta. Boa noite, primeiramente, né? Boa noite.
Tu estava falando de habilidades. Eu, por exemplo, não usava LinkedIn, né? Essa Uhum. semana que eu ajeitei ele direitinho. Eu já tinha o LinkedIn, mas eu não usava. Eu ajeitei ele direitinho, mais ou menos. Aí tu estava falando sobre essa formação acadêmica. Eu tô mudando de área também. Uhum. Eu concluí um curso de massoterapia, que eu comecei junto com o curso, com o programa da Bold também, né? Concluí. Mas eu trabalhava em marcenaria, que é totalmente diferente. Mas nesse meio tempo eu estudei um ano de educação física. É interessante colocar nessa parte? Com certeza. Super, super. Principalmente, e aí volta para aquilo que a Fran está falando. Quando você estuda educação física, você tem um pouco de conexão com a parte fisiológica, anatomia, tem conversa sobre, por exemplo, alongamento. Quem vai fazer massagem tem uma conexão. Então, assim, vai achando o que tem em comum e traz, porque, assim, é o exemplo que a Lígia deu da pós-graduação. Ela não concluiu, mas ela não perdeu o conhecimento que ela adquiriu no período que ela estudou. Então, vale para a mesma função. Entendi. Muito obrigado. Obrigada. Só o jeitinho de escrever. É isso. Aqui a Tá, gente vou pedir tem. ajuda pro chat também. Ele ajuda a dar uma lapidada, mas sempre faça o teu crivo final que fica com a carinha do Adriano, é muito importante. Aqui a gente está falando um pouco Obrigado. obrigado a você, de experiência e habilidades, né? Acho que se repetiu, mas é de novo, né? A gente sempre lembrar do que agregou, do que foi mais importante ali nas atividades principais, né? Colocar essa relevância de cada função que a gente fez. Eu ia falar de uma outra coisa. Tem uma coisa legal, não sei se a gente fala aqui, eu acredito que não. Tem uma seção ali do LinkedIn que fala um pouco de reconhecimentos e prêmios. Às vezes você está lá na sua empresa, o pessoal te dá um reconhecimento, alguma coisa, pô, esse mês você é o funcionário do mês, ou você se destacou em tal princípio da nossa cultura. Não deixe de colocar isso no LinkedIn. Isso é muito legal, né? Ganhei um reconhecimento porque eu melhorei tal coisa na empresa. E eles me reconheceram, né? Então, não se esqueça disso, que também é muito legal colocar, tá? Só estava lembrando desse ponto. Lígia, uma coisa que a gente não falou também, que é importante, quando vocês forem buscar alguma oportunidade, às vezes você está lá, você tem 9 de 10 habilidades para essa vaga. Você pode clicar lá e olhar, porque às vezes a vaga pede uma habilidade que você chamou de outra coisa, Exatamente. né? Às vezes é assim, sei lá, liderança, e a vaga escolheu a habilidade gestão. Então, você tem essa habilidade. Então, é legal dar uma olhada, porque assim, isso também faz você subir ali, porque se o recrutador estiver usando o maior número de habilidades, vou filtrar por pessoas que têm pelo menos 8 dessas habilidades, aí você já aumenta as suas chances. Então, isso também entra aqui nesse segmento, tá? E é um excelente ponto, porque a gente pode colocar até 99 habilidades ou 100 no máximo. E aí fala, pô, mas será que faz sentido colocar? E faz, né? Às vezes você está candidatando uma vaga e você sabe que você tem aquilo ali, né? Só está escrito de forma diferente. Não deixe de ticar lá na hora que você candidatar, que aquilo pode te ajudar bastante. Então, é uma ferramenta legal mesmo. Quando a gente fala de conexões e atividade, a Elaine falou muito bem, né, que se trata de uma rede social, é muito importante a gente fazer o network. Network é como se fosse uma poupança. A gente não faz networking só quando a gente está desempregado, quando a gente está precisando. A gente pode fazer um network enquanto a gente está bem, a gente pode ajudar alguém quando a gente está bem, né, oferecer uma ajuda, oferecer uma consultoria, oferecer pode deixar que eu reviso. Isso gera poupança na nossa troca. Tudo é troca, né? Se a gente só pede e não dá nada e não troca, as pessoas deixam de nos procurar. Por que a gente não pode ajudar alguém? Porque às vezes a gente está numa empresa legal e alguém fala, mandei meu currículo, e se você sentir que faz sentido indicar ou mandar o link do recrutador. Então, são coisas no dia a dia que a gente faz, poucas coisas por dia, durante a semana, que nos ajuda a fortalecer o networking. É fácil, é legal, a gente lembra? Nem sempre. Mas fortaleça a sua rede, porque isso ajuda muito. Ajuda muito, às vezes, a gente entrar numa vaga, entrar numa empresa, né? É muito legal. Ajuda muito ter esse bom relacionamento. Curtir
Comentar, compartilhar conteúdo, isso é legal também, né? Às vezes alguém recebeu uma promoção, você lá, parabenizar. A gente também, quando fala de engajamento, falar de publicação é muito legal, né? Publicação é uma das coisas que a gente não, é um pouco mais difícil de fazer, mas também não deixe de fazer publicação, porque isso dá evidência para o seu perfil, isso traz engajamento, e faça esse exercício um pouco de cada coisa, né? Gerar conexões com as pessoas, curtir, comentar, às vezes você recompartilha um conteúdo que você fala, isso aqui é muito relevante, eu acho muito legal, vou recompartilhar, colocar o meu comentário aqui, e às vezes também você pode criar publicações. Então, é uma série de coisas que a gente faz, né, na nossa rede social para manter ela sempre ativa ali, sempre atraente, porque tudo hoje é muita gente, é muita coisa, e é difícil chamar a atenção dos recrutadores, né? A gente tem que sempre se manter ali em forma, né, dentro da rede social. Uma outra coisa que eu acho que a gente sempre esquece, também é uma forma de networking, é falar de recomendação e validação. A gente esquece de fazer recomendação, a gente às vezes trabalha com pessoas muito boas, muito interessantes, que nos ensinaram muito, e a gente esquece de ir lá e falar um depoimento. Nossa, trabalho com a Elaine, diretamente com a Elaine, ela é uma boa líder, tal. Por que não fazer isso? Isso não é puxa-saco, isso é fortalecer relacionamentos. Claro, tudo tem que ser muito autêntico, a gente tem que fazer de fato de coração, mas é uma forma da gente registrar uma gratidão, uma admiração por uma pessoa que a gente trabalha e que a gente gosta, que a gente tem uma parceria ou que já teve. Então, isso é muito legal. Né? Eu, de novo, aprendendo com o LinkedIn, né? Não fazia nada disso. Fui começar a fazer, eu fiz 9 recomendações para ter 3. E é normal, né? Não é o que eu fiz para ter das pessoas, mas às vezes a gente faz bastante, mas a gente recebe uma só e tá tudo bem. E assim, mesma coisa. Construindo, né? E às vezes a gente vai ver lá, ganhou um monte de recomendação ao longo de alguns anos, então isso é bem legal. Pode falar, Luciana. Oi, boa noite. Deixa eu ligar a câmera. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria falar um pouco da minha experiência, né? Eu tenho 44 anos, né? E eu estou fazendo faculdade de RH, mas infelizmente nessa área é muito difícil você conseguir uma vaga. E eu não tenho conhecidos, né, nessa área para fazer um network, essas coisas assim. Mas tudo bem. E aí apareceu uma oportunidade e eu estou trabalhando no mercado. Sinceramente, é uma área que eu não gosto. Eu já trabalhei antes e não é o que eu queria, que eu sou operadora de caixa no momento. Mas eu estou nessa área porque eu estou de olho numa coisa maior, que a empresa em que eu entrei oferece oportunidade de crescimento. Uhum. E aí eu estou bem, né, fazendo meu trabalho, tentando me sobressair, sempre falando da faculdade que eu estou. Não, porque qualquer oportunidade assim eu falo que eu estou fazendo faculdade de RH, para quando aparecer aquela oportunidade, eu me candidatar à vaga de RH. Por isso que eu digo, gente, tipo assim, às vezes é ruim você começar por baixo. Que nem um senhor que passou no meu caixa e falou assim para mim, era meu primeiro dia, e ele falou assim, tomara que você consiga algo melhor. Tipo assim, meio que me menosprezou, né? Que é muito normal. Mas assim, realmente, tomara que eu vou conseguir algo melhor. Eu estou batalhando para isso, eu continuo fazendo minha faculdade, mas no momento eu estou como operador de caixa. Então, gente, tipo assim, não tenha vergonha de começar por baixo, na idade que você estiver, porque não é vergonha, e tenha sempre o olho no prêmio, né? Que é o meu olho. Toda vez que o pessoal da RH passa, eu mentalizo assim, eu vou estar lá. Um dia sou eu que vou estar lá. Entendeu? E é isso. Eu só queria falar um pouco da minha experiência mesmo. Muito legal, Luciana, você falou um negócio que a gente estava falando ali atrás, de olhar para o futuro, né? Às vezes a gente não está na posição que a gente mais quer agora, mas às vezes a gente quer crescer dentro daquela empresa e esse sacrifício inicial faz todo sentido, né? Faz parte, e é muito legal você ter compartilhado isso. Que muita gente fez isso e muita gente faz e tá, né? E é ótimo, né? A gente olhar para frente e falar, eu quero ter uma posição de RH dentro dessa empresa e tal, mas para eu entrar eu preciso começar pela porta da entrada aqui. Ana, eu primeiro sinto muito que você tenha, assim, sido vista dessa maneira, mas talvez se essa pessoa conhecesse a sua história ia pensar de outro jeito. Mas
que eu quero dizer? Como você usa o LinkedIn nessa situação? Leu algum conteúdo num site de RH que você achou bacana? Posta no seu LinkedIn, compartilha. Procura as pessoas de RH da empresa que você trabalha no LinkedIn. Começa a seguir todo mundo. Conecta eles no seu LinkedIn. Porque aí você vai construindo essa rede e você vai mostrando para eles na prática o seu interesse. Né? Então, quando esse recrutador olhar lá e falar assim, olha, Luciana está aqui compartilhando o site Você RH, uma matéria que saiu sobre trabalho remoto. Teve uma aula interessante? Põe lá a sua opinião. Olha, a professora fulana de tal deu uma aula sobre isso, foi super legal. O que eu tirei dessa aula foi isso, isso, isso. E vai movimentando. Porque, assim, ainda que essas pessoas não tenham uma vaga para você, elas vão saber, nesse momento, elas vão saber que você está conectado com esse universo, que você está olhando para o futuro. Então, assim, é um exemplo prático de como a gente pode usar o LinkedIn nessa situação. Muito interessante. Realmente isso não me ocorreu. Valeu, obrigado pela ideia. Eu vou fazer isso hoje mesmo. Isso não me ocorreu, cara. Impressionante. Não, mas a gente está aqui para isso mesmo. Caraca, foi muito legal. Era isso que eu ia falar, gente. Prestem atenção no que elas estão falando de dicas, porque vocês podem usar no dia a dia de vocês, de qualquer um, não só da Luciana, tá, gente? Eu estou falando para a turma toda, viu? Elas vão seguir aqui agora. E a gente vai fazer assim, ó, gente. Agora a gente vai combinar que as meninas vão passar um pouquinho aqui o que elas têm de conteúdo, porque a gente tem uma surpresinha bacana aí no final. Isso aí. Boa. Falando um pouquinho de atividade, eu tinha antecipado ali antes, né, mas, de novo, interagir com a rede, compartilhar conteúdos relevantes, né, da sua área que você acha interessante, criar o seu próprio conteúdo, né, então acho que são escadinhas, né, acho que o primeiro a gente começa interagindo, para ir gerando ali o engajamento com as pessoas da nossa rede, é o mais simples que a gente pode fazer, que a gente pode fazer bastante, né, participar de conversa, curtir, parabenizar alguém, compartilhar um conteúdo relevante, às vezes também a gente não está criando algo, mas a gente está compartilhando algo que foi criado. Também não é tão complexo, não é tão difícil, dá para fazer, né, fazer dentro ali, não fazer, né, não só compartilhar coisa dos outros, né, mas de vez em quando compartilhar alguma publicação que você vê que é interessante, que gera valor para sua rede. E a terceira escadinha, que talvez é a mais difícil, é criar o seu próprio conteúdo, né? Criar algo que você entenda que é de valor, né? Que faz sentido, não só criar uma publicação por criar. Acho que vale fazer um parênteses muito legal. Tomar cuidado com alguns conteúdos ou com algumas posts que às vezes não são relevantes para aquela rede social, então a gente saber separar o profissional do que às vezes é de uma outra rede, ou às vezes que nem precisa ser publicado, né? Tomar cuidado com o conteúdo que às vezes envolve político, ou envolve algum outro tema mais polêmico, né? Então é muito importante também, né, criar esses conteúdos, gerar insights, dicas, o que você conquistou, né? Então isso é bem bacana. Então são essas escadinhas aí. Acho que esse era nosso último. Era o último? Esse é o último. Ah, sim. E aí, né, falando do LinkedIn, então, o que a gente já falou dele? A gente coloca nossas experiências, a gente interage, faz networking com as pessoas, coloca comentários, depoimentos, então ele é uma rede muito ampla, usem isso a seu favor, você pode colocar prêmios e publicações que você ganhou, usem ao máximo o LinkedIn e usem os recursos também de aprendizado, que são muito legais, eu já usei, são conteúdos muito bem feitos, né, principalmente quando a gente olha ali para aquelas habilidades que a gente chama de soft skills, que são coisas mais pessoais, né, que a gente pode aproveitar em quase tudo da nossa vida profissional. Então, façam esses cursos que são também muito legais. Tem alguns sites muito legais para a gente criar currículos e portfólios, né, então a gente também tem o Canva ali para às vezes, melhorar as nossas fotos, melhorar a nossa foto de capa, né, o Behance para aplicativo, para criativos, e alguns grupos de LinkedIn ligados à nossa área, que podem nos dar insights, que podem, às vezes, trazer vagas específicas ali. Então, procure setores e grupos que você tem afinidade e se conecte, que é uma forma além de fazer networking, né, de conhecer pessoas da sua área, que às vezes estão em outros estados, em outras cidades. Alessandra, o Learning começa no de R$69, tá? O Learning começa no de 69.
Os grupos não, os grupos todo mundo pode acessar, pode procurar ali, e esses sites que a gente está dando como dica, eles são todos gratuitos. Isso aí. E aí, para gerar os currículos, alguns modelos, eles são pagos, mas tem muitos modelos gratuitos, é só ficar esperto, porque às vezes eles limitam a edição. Você faz um modelo e fala, não gostei, quero fazer outro. Aí depois você faz o quinto, você fala, esse não tá bom, aí eu quero voltar para o primeiro, ele já deu o seu limite. Então, só tem que ficar esperto em relação a isso. Gratuidades, né? É assim que acontece. E aí, gente, o que a gente queria fazer? A gente queria fuçar uns LinkedIns, o que vocês acham? Eu posso ser a primeira. Eu confesso que o meu LinkedIn, ele deveria estar mais movimentado, mas eu já vou me defender. O tipo de trabalho que eu faço também é administrar LinkedIns de alguns executivos, então eu tento ser um pouco mais low profile por conta do meu trabalho, assim, tá? Então não estranhem. Eu vou tirar da apresentação e vou colocar aqui. Ai, olha eu me expondo, hein, Fran? Só você mesmo, hein, Fran? Não, mas é legal. Deixa eu ver se eu consigo aumentar, porque aí fica melhor para ver, né? Melhorou? Muito grande. Tá ótimo, assim. Muito bem. Aí. Legal. Eu vou entrar aqui. Essa aqui é a minha fotinho. Essa fotinho, ela é profissional, mas não precisa ser, tá, gente? É só o exemplo que a Lígia deu. Ó, fundo neutro, um sorriso meio... Eu não sou muito de mostrar os dentes quando eu sorri, então é o meu mais discretinho. Podia estar um sorriso um pouquinho mais aberto. Aqui diz o que eu faço, ó, Corporate Communications, que é comunicação corporativa. Uma coisa que é interessante aqui, tá, gente? Quando vocês fizerem o perfil, tá vendo que o meu tá aqui, ó, LinkedIn, Elaine Moreira D? Tentem editar isso aqui e deixar um pouco mais com a cara do nominho de vocês, porque normalmente ele tem um número gigantesco, fica um negócio feio quando coloca no currículo. Então, às vezes não tem, por exemplo, o meu já não tinha Elaine Moreira disponível. Então, eu coloquei o meu último sobrenome, que é Daniel, coloquei o D de Daniel, mas dá para editar isso aqui. Eu preferi manter meu perfil só em português, eu tenho ele em português e inglês, mas eu deixo o português como principal. Aqui está o exemplo, ó, comunicação corporativa, relações públicas, gestão de crise. Aqui está a universidade. Aqui tem os cargos, ó, que eu estou buscando. Né? Normalmente as nomenclaturas mudam de companhia para companhia, vocês podem variar isso também. Aqui tem o meu sobre. Depois vocês podem fuçar lá, não tem problema, tá? Fiquem à vontade. Eu vou saber todo mundo que entrou. Tô brincando. É até um pouco mais longo do que eu gostaria, mas é que por conta do tipo de trabalho que eu faço, eu tive que explorar um pouco mais, tá? Aqui desse lado, ó, deixa eu voltar aqui. Desse lado aqui, cadê o LinkedIn Notícias? Eu gosto, como o meu trabalho é comunicação, eu coloquei o LinkedIn Notícias aqui para eu poder seguir, porque tem as principais notícias do dia, ela está falando da COP, do PIB, nananã. E abrindo aqui dá para saber, ó, visualizações do perfil, as impressões, e aqui faz as publicações e a gente interage. Então, é mais ou menos assim que está o meu. Elaine, vocês falaram se alguém queria, mas tem muita gente na lista aí, ó. Eita, nós! Tem que ver na mensagem? Tô vendo, vamos ver, vamos abrir aqui. Vamos ver, aí tem, ó, a primeira que postou, acho que foi a Gi, aí tem Maria Eduarda, aí tem o Ederson, aí tem a Patrícia. Pode escolher um aí e... Vou abrir o primeiro. Olha, tá lindinho, hein, Giovana? Gostei. Ó, a Giovana tá seguindo muitas das dicas, hein, pessoal? Ó. Compartilha a tela que aparece a Giovana, que tá aparecendo a sua pra gente ainda. Ai, desculpa, gente. Tá, não, tranquilo. É isso aí, a gente tá aqui juntinhos. Vamos lá de novo. Muito bem. Agora sim.
Ah, olha! Olha só que legal! Tá bem Tá bacana. super legal. A Gi perguntou uma coisa importante, assim, ela falou, eu tive uma experiência na faculdade, que eu fui líder do time de competição, tal, aonde que eu coloco isso? Coloco nas experiências? Eu acho que vale mais no voluntariado, Gi, porque isso não é um trabalho, mas você pode falar no voluntariado um pouquinho sobre o que isso te trouxe de aprendizado também, né? Talvez você possa colocar, ou você faz uma publicação, olha, na época da faculdade, pega uma foto dessa época, participei do grupo de competição assim, eu aprendi muito sobre liderança, né? Você pode fazer um post sobre isso é muito legal também, tá? Eu acho, talvez, Giovana, se eu puder te dar uma dica, eu tentaria, e aí, Lígia, por favor, fica à vontade para me cornetar, inclusive, se você não concordar, mas eu tentaria reduzir um pouco sobre e talvez colocar um pouco mais do que você está trazendo aqui nas habilidades, um pouco, distribuir um pouco mais esse conteúdo, porque ficou bem comprido. Mas olha o que eu falei aqui do perfil, ó, a Giovana já fez também, tá vendo? Eu não tem um número gigantesco aqui, já tem o nomezinho dela, mas assim, tá muito legal, dá para evoluir, mas já tá muito legal. Olha lá, a Giovana seguindo todas as dicas, ó, colocando aqui o encontro com os companheiros de trabalho, o que ela tá fazendo, ó, que drone legal. Tá super legal. Eu acho só que eu traria aqui para baixo um pouco do que você colocou lá no sobre. Vamos abrir mais um? Vamos sim. Vocês estão vendo a Giovana? Vê o do Ederson, que ele está ansioso, que ele quer que a gente abra o dele. Roberta. Mas Tá bom, depois a gente abre o dele, tá tranquilo. Roberta bombada, hein, Roberta? Bombada, Roberta, hein? Isso aí. É isso aí. Não, ó, tá muito legal também. O legal, ó, que a fotinha dela aqui, ó, o perfilzinho aqui, já mostra sobre o que ela quer dizer, ó. Isso também é legal, como a plantinha ali da Giovana também. E é legal que ela põe, né, no título. Então, ali tá ligado à diversidade, tem diversidade no título. Eu vi isso, eu falei, ela tá falando um pouco de diversidade, né? De cara, você já sabe quem é ela, né? Já entregou, Exatamente. Sobre tá bem ajustadinho aqui também. Aqui as competências que a gente falou, pessoal, ó. Tá vendo, ó? Ela foi colocando aqui, ó. Learning Experience, ela foi adicionando as competências. Então, quando ela entrar numa vaga, eu vou até... depois eu vou entrar numa vaga qualquer aqui, só para a gente mostrar na prática isso. Também... Ai, tô louca para aprender Libras, Roberto, vou pedir dica para você. Tá bem construído, tem bastante aquilo que ela faz, acho que tá bem legal também, Roberta, tá bem legal. Eu vou entrar nas publicações, que isso eu não fiz a Giovana, vou entrar aqui na sua. Ó, tá compartilhando conteúdo de outras pessoas da rede dela, tá curtindo, compartilhando. Não, muito legal, tá indo super bem, super bem. Segue aí. É o Ederson, né? Vou abrir o Ederson. Elaine, só antes de você abrir o Ederson, acho que é uma pergunta interessante que a Alessandra fez, de colocar os números, meu contato do celular e meu e-mail, por exemplo, ali no sobre. Né? Eu acho que é uma forma legal, além do LinkedIn, da pessoa conseguir te acessar. Então, é algo recomendado. Eu recomendo, acho que é bacana. É mais uma fonte ali de informação. Especialmente se estiver buscando uma vaga, né, gente? Isso aí. Especialmente, porque facilita para quem está te vendo, para quem está recrutando, alguém que tem uma vaga, que tenha... Você fez um comentário, publicou alguma coisa. Deixa eu ver se essa pessoa dá certo para essa vaga. Aí sim faz mais sentido ainda, viu? Super. Aí. Gente, uma coisa que a gente não falou e que não tem a ver com LinkedIn, mas tem tudo a ver com rede social, fiquem atentos com as outras redes também. Tá? No sentido de cuidado com o que posta, porque assim, o recrutador vai olhar. Se você não quer que olhe, coloca o perfil fechado no Instagram, porque assim,
é quase inevitável. A maioria das empresas faz isso e é uma delicadeza, é um cuidadinho a mais que a gente tem que ter. Olham muito, muito, muito isso, tá, gente? Assim, já fui líder de equipe e tudo, e eu vou dizer assim, que eu mesmo stalkeei umas pessoas que eu estava olhando o currículo que eu iria contratar. Eu entrei no LinkedIn e falei, peraí, deixa, por quê? Porque gato escaldado tem medo de água fria, né? Ou água quente, não sei. Eu já tive, assim, pessoas que postaram coisas polêmicas, assim, sobre a empresa em que estavam trabalhando. Então, isso gerou um bafafá dentro da empresa. E aí, eu fui contratar uma outra pessoa, falei, peraí, deixa eu ver como é que essa pessoa se posiciona nas redes. E aí, a rede era aberta, eu olhei, então era super tranquilo. Agora, assim, olha, muita muita empresa, especialmente se você tiver uma empresa mais conservadora, assim, né? Então, sei lá, quero entrar, e eu vou dar um exemplo de um banco, né? Quero entrar no Itaú, é uma empresa, ele é moderninho nas propagandas, mas ele é uma empresa conservadora, gente. A galera ainda anda social, tá em gravata, tá. Se você for uma pessoa que anda muito desleixada, que bota foto de biquíni na praia todo o tempo, né, eles vão olhar e vão achar, será? Infelizmente, gente, não deveria ter nada a ver uma coisa privada com a outra, mas é assim que é, tá? Então. Não, e assim, eu costumo dizer para os executivos que eu treino, Fran, que chegou uma época que o CPF e o CNPJ é a mesma pessoa. Não tem como separar. Então, se você está procurando um trabalho, o recrutador vai te mandar um WhatsApp e tem uma fotona de biquíni lá, cara, é meio chato, entende? Então, assim, vai ter empresa. Eu trabalho com comunicação, gente. As pessoas que trabalham comigo têm piercing, cabelo azul, eu já tive cabelo rosa, tudo certo. Mas tem empresa que tem um outro perfil. Então, a gente não sabe quem vai procurar a gente, né? Então, o ideal é a gente tentar ter um jeitinho mais neutro. Ser discreto e neutro ali, né? Óbvio, né? A gente tem o direito de viver a nossa vida como a gente achar melhor. E aí pode ser que você diga, cara, não vou me dobrar, vou fazer assim. Tudo bem, só é importante a gente ter consciência da escolha que a gente está fazendo, tá tudo certo. Porque pode ser que isso pese, para alguns não, para outros sim, a gente tem consciência da escolha que a gente está fazendo, né? Exato. Perfeito, Elaine, é isso mesmo. Vamos lá, Ederson. Sabe o que eu gostei aqui? Ele mostra a personalidade dele aqui, ó. Boa. Inês, a grande. Não, desculpa, enquanto você está olhando, deixa eu só te dar uma dúvida rápida. Manda. Vocês falaram sobre a dica que vocês deram para a Lu de criar essa postagem. É interessante marcar as pessoas, por exemplo, participei de um evento igual aqui agora, a gente está fazendo uma mentoria, poxa, olha, fiz uma mentoria com a Elaine, com a Lígia. É interessante marcar na postagem ou deixar mais genérico? Se essa pessoa tem conexão com aquilo que você está fazendo, sem dúvida. Né? Se você está postando, por exemplo, eu li uma matéria interessante e eu quero que a Elaine leia, aí você manda diretamente para a Elaine, não precisa marcar a Elaine lá, porque ela não tem uma conexão direta com aquilo. Mas se você está num evento da companhia, você tirou uma foto em grupo, tá a equipe lá, teve um prêmio, teve uma apresentação, teve uma apresentação dos resultados do ano que o presidente estava lá e você quiser marcar o perfil da companhia, o perfil do presidente, o perfil do seu chefe, não tem problema e é um jeito de você movimentar o seu perfil e o dele também. Né? Então, acho que é bem interessante. Né? Participou de um curso, treinamento, super válido. Eu ia só complementar. A Lígia falou o seguinte, recebeu um reconhecimento na companhia, super delicado, posta lá, agradece as pessoas que te ajudaram a conseguir aquele feito, né? Aquele desenvolvimento, aquele passo, aquele prêmio que você conquistou. Manda, Vitor, fala. Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu estou com uma dúvida, né? Claro, fala. Tá. Eu pretendo, né, colocar alguns projetos da faculdade, né? Só que
E tem um específico que eu não tenho mais o documento salvo, mas eu sei sobre o que é o, o trabalho, né? O que meu grupo fez. Eu, eu posso colocar o projeto sem ter o documento salvo ou não? Não, eu não acho que você precisa necessariamente subir um documento junto com a postagem. Você pode contar a história desse projeto. Olha, esse projeto começou com esse objetivo, desenvolvemos ele dessa maneira, o resultado foi esse, e agora os próximos passos para esse projeto no futuro é esse, esse, esse. Então, você pode construir como se fosse um case. E, na verdade, assim, até foi uma pergunta super importante, Vitor, porque às vezes a gente tem que ter cuidado com o LGPD, quem são as pessoas que você cita. Algumas empresas, por exemplo, você fez um projeto, mas você assinou na sua contratação o compliance, então você não pode compartilhar detalhes daquilo. Então, o ideal é você contar a sua história. Tem uma foto, tem uma matéria sobre aquilo, tem um site da companhia que conta aquele projeto, ou alguém submeteu num lugar público, no site da faculdade, alguma coisa do gênero, aí você pode postar. Do contrário, tenham cuidado com o LGPD e tenham cuidado com confidencialidade de coisas da companhia também, tá? Certo. E sobre, como eu disse, colocar esses projetos todos no perfil. Eu também posso seguir, como você disse, de que não necessariamente preciso subir o documento no perfil do projeto. Não necessariamente você precisa subir o documento, mas se é um projeto interessante que você teve uma participação, é legal você colocar no seu perfil. E aí você pode colocar, por exemplo, aqui no formato de uma publicação, ó. Você vai lá no formato da publicação e conta o projeto como se fosse um case. Eu acho que fica bem legal fazer assim, e aí você pode colocar aqui do mesmo jeito que o Ederson fez, ó, tá vendo? Ele foi aqui num treinamento. Olha aqui a resposta. Você já tinha a resposta para a pergunta que você me fez, Ederson. Marcou o Sebrae, marcou os mentores, certinho, é isso aí mesmo. É assim que a gente movimenta a rede. Sim, mas é porque nesse caso foi uma palestra, né? Não foi uma... show. Não, mas super funciona para outro formato, tá? E aí, Elaine, no caso do Vitor, a dúvida dele é assim, o projeto, subir um documento. Às vezes nem é legal subir um documento, porque às vezes no documento tem coisas que não é para ficar público. Então, escolhe uma imagem que seja relacionada com o tema daquele projeto. Eu vou dar um exemplo aleatório, tá, Vitor? Que não tem necessariamente a ver com o seu projeto, mas digamos que fosse um projeto que estava falando de diversidade e inclusão. Você pode achar uma imagem. A gente viu ali, por exemplo, no perfil da Roberta, que ela colocou uma imagem que até é um desenho, né? Mas que a gente, na hora que bate o olho, já entende que aquilo ali é diversidade, inclusão, todas as pessoas juntas, né? Você pode usar uma imagem assim, mais genérica, e falar do seu projeto, do que vocês fizeram, do que vocês aprenderam, pode marcar pessoas que participaram com você do projeto, tá? O Ederson, só para a gente concluir. Tá bom. Oi, desculpa, Vitor. Não, tudo bem. Certo, entendi. Então, é isso mesmo. Muito obrigado por tirarem essa dúvida minha. Imagina. Ederson, se eu pudesse te dar algumas recomendações, eu diria o seguinte, tá? Você é de tecnologia, então eu entendo que você está buscando aqui oportunidades em tech. Eu não sei se eu traria o MBA aqui, tá? Porque fica meio confuso de qual é o seu objetivo. A outra coisa que eu te daria de dica também é talvez essa parte aqui muito que é técnica, mas não é técnica para o seu objetivo principal, eu também tentaria dar uma enxugada no sobre,
reforçando o que é mais importante, porque assim, é mais importante as pessoas saberem que você entende de Python, que você entende de desenvolvimento, eventualmente, não sei se é esse o seu perfil, mas se você tiver alguma coisa de inteligência artificial, vale legal, muito legal você trazer aqui, porque está super em alta agora, está todo mundo para isso. É mais importante a pessoa saber isso do que pacote Office. Porque se você é uma pessoa de técnico, Sim, entende? Então, eu acho que assim, eu com acho que certeza. dá uma Porque olhada. Pode falar, desculpa. Ixi, acho que ele travou. não, imagina, a internet Voltou. está muito boa. É porque Ah, melhor, agora ficou melhor. eu vou mandar no chat que eu acho que é melhor. Não, tá bom. Mas eu acho que isso é uma dica que vale para todo mundo, tá, pessoal? Mais importante do sobre é você. O que esse recrutador não pode sair do seu perfil sem saber? Né? Ele tem que ler isso aqui e falar, cara, esse cara é especialista nisso, ele manda muito bem nisso. Depois ele vai saber se para a sua área é super importante você ter inglês fluente e manjar de Office, então é aqui que você vai falar. Mas se é mais importante ele saber que você tem bastante experiência com gestor e você está procurando cargo de gestão, olhando para isso, não, é aqui que você vai destacar. O que são, vamos dizer, habilidades complementares, põe lá para baixo. Põe aqui aqui nas competências, ou descreve um pouco melhor aqui aonde vocês estão contando a sua experiência anterior, a sua última experiência, a experiência atual, porque senão fica muita coisa e aí parece que não tem nada muito especial, fica muito generalista, não sei se ficou claro. Eu acho que, Elaine, acho que não pode, você falou muito bem, né? Não precisa ser uma réplica do que está lá embaixo, tem que ser um a mais, né? Um negócio para. O que é mais importante. Um além do que está ali, né? E o mais importante. Senão vira uma cópia das experiências. Vamos abrir mais um? Eu não sei como é que a gente está de tempo. Fora você, tesoura a gente aí, porque a gente vai falando até amanhã. Quer dizer, eu falo um pouco. A gente está chegando, a gente tem mais uns minutinhos, sim. Eu estou considerando, tá, pessoal? Assim, olha, como as aulas para vocês eram de 1h30, as mentorias individuais são de 1 hora, falei, não, essa é uma coletiva, então vamos 1h30, né? Então a gente tem mais uns minutinhos, sim, tá? Se vocês puderem ficar, eu acho que está todo mundo querendo tirar mais algumas dúvidas, né? Legal. Ó, a Mites, primeira coisa aqui, Mites, a foto, tá? Importante você trazer uma foto mais que é uma foto mais corporativa, mais neutra, sem muito fio. Mais clara um pouquinho, né? Talvez no rosto, assim, um pouco mais clara. É que eu acho que ela tá com filtro. Ah, tá. Acho que ela tá com filtro. Tá. E aí eu acho que é importante a gente trazer uma foto um pouco mais corporativa mesmo. Tá? Sim, sim. Achei legal aqui ela já trazer o banco de dados, então, só a galera do TI aqui. Verdade. Eu estou aprendendo super sobre tecnologia, gente. Agora estou só nos agentes desenvolvedores de IA. Meus clientes fazem isso, nas primeiras reuniões eu não sabia nem do que eles estavam falando. Agora eu já estou menos, eu já até sei que falar é Python, senão eu nem saberia falar isso aqui. Ó, muito legal. Ela já, aqui, bem bacana que você já foi dando desdobramento, ó. Né? Então, né, trazendo versões diferentes dos cargos que você está procurando, né? O sobre, você está contando que você está estudando, falando da formação, trazendo bastante dado técnico aqui. Olha, eu gostei, tá curto e tá bem separadinho aqui, que está falando da parte bem técnica, que está falando um pouco das competências. Achei bem bom também. Legal. Gostei. Tá legal, tá bem legal. E ela fala que está buscando, né, oportunidades, isso. Estágio. Tem essas divisões bem feitas. Eu queria ver. Não, legal. Mas olha que legal. Embora você está entrando no mercado, né? Mas você já trouxe aqui, ó, projetos que você fez, né? Talvez você possa desenvolver um pouquinho mais, contar uma historinha.
É difícil contar uma historinha em um parágrafo, tá? Eu sei. E aí é nessas horas que o ChatGPT ajuda a gente, tá? Não preparar para você, mas ajudar a gente a sair da folha em branco. E talvez o prompt para isso seja mais ou menos esse. Olha, eu fiz esse projeto com isso, com isso, com isso. Me ajude a contar resumidamente isso em um parágrafo e ver o que ele volta para você. Porque aí, aqui as pessoas vão ver as suas habilidades na prática. Mas, assim, a estrutura está muito legal, ó. Olha lá, Fran, para você ficar orgulhosa. Ó, ó o bom de... Ai, que demais. Olha aí, pessoal, quem me perguntou público sobre as mentorias, alguma coisa, ó, pode nessas competências colocar uma competência que vocês estão desenvolvendo, coloca ali o bold, né? Pode colocar, sim, participou de uma, como hoje, assim, no final, vamos fazer uma fotinho do grupo no final aqui, né? Você pode colocar ali, hoje eu participei de uma conversa, o que eu gostei, o que eu aprendi, né? E você pode fazer algum comentário ali e compartilhar. Pode sim, tá, gente? Muito legal. Mendes, tem bastante potencial, tá? Dá para fazer uns ajustezinhos aqui, mas tá no caminho certo. Tá super no caminho certo. Algumas coisas que você acha interessante, né? Assim, ó, da sua área, especialmente, que você está procurando da área de TI, você leu alguma coisa que você achou legal sobre aquele tema, sei lá, banco de dados, publica, faz um comentário, mesmo que curtinho, né? E vai postando algumas coisas relacionadas à sua área de atuação, tá? Uma coisa que pode ajudar muito, gente, porque às vezes é difícil a gente fazer um post do zero, né? Conteúdos que você leia no dia a dia. Então, um site que é legal, que você escuta e que vocês vão lá estudar sobre o assunto que vocês estão fazendo, ou um profissional que vocês seguem. Eu sou professora de história, eu sigo tal pessoa, ou eu assisto esse youtuber que fala disso, é um cara legal. É sempre bacana quando a gente traz alguma fonte assim, porque se você não tem habilidade de escrever do zero, mostrar o seu interesse pelo conteúdo de alguém que já tenha produzido, chequem a fonte bonitinho, se possível de um veículo idôneo, que todo mundo conhece, para ter certeza que não está postando coisa que a gente não sabe a fonte, tá? Mas sempre é uma ajuda esse conteúdo, assim. Aline, perdão, você queria fazer uma pergunta. Sim, boa noite, gente, boa noite todo mundo, tutoras, mentores. Então, eu estou na busca de ser supervisora. No caso, eu queria ser supervisora de uma multinacional, porém a minha realidade é outra. Atualmente eu estou como analista de suporte, né, num provedor de internet, e eu estou buscando ferramentas, colocando alguns posts no LinkedIn para me ajudar a virar supervisora, no caso, gestão de pessoas, liderar uma equipe. No caso, a minha formação é administração de empresas. Porém, eu não tenho experiência. Já atuei em call center, nessa área de telecomunicação há 3 anos já, porém eu nunca tive oportunidade. Já fiz alguns processos seletivos internamente, tanto para a área de gestão de qualidade, tanto para a área do suporte mesmo, mas não consegui obter resultado positivo. Eu gostaria, assim, de perguntar o que eu preciso fazer. No caso, a minha mentora falou para mim buscar ferramentas, vai demorar aí de 3 a 4 anos, que é um combo, né? Tem que fazer uma MBA, ou pegar algum curso, fazer um network com alguém que é líder, conversar com alguém que seja líder de uma equipe. Aí ela perguntou para mim fazer um DISC, né? Que é para me saber qual é o meu comportamento. Aí eu gostaria de perguntar o que eu posso acrescentar no meu currículo. Aí eu mandei o meu LinkedIn aí, se vocês quiserem dar uma olhada. Aline, você falou que você está perseguindo isso dentro de uma multinacional que você já trabalha, certo? Não, no caso, eu não trabalho numa multinacional. O meu sonho seria ser uma líder numa grande multinacional. Porém, eu estou numa pequena empresa, um provedor de internet, como analista de suporte. Porém, na entrevista, tem 5 meses que eu estou, 5 ou 6 meses que eu estou nesse cargo de analista de suporte.
eu almejo, na entrevista o meu chefe falou, tem como você subir de cargo, de N1 para N2, para N3, cargo de supervisão. Quando eu fiz a entrevista, eu almejava já o cargo de supervisão, embora eu entrei como analista, mas eu já almejo daqui, sei lá, 1 ano, né? Mais para frente, já almejo um cargo de liderança de uma equipe. Eu acho que é muito o que a Lígia falou, assim, de olhar para o futuro, tá certo? A gente tem que traçar uma meta para saber para onde a gente está indo. Uhum. Mas eu acho que se você já manifestou essa vontade para esse seu gestor atual, talvez você possa ir conversando com ele para entender como nessa empresa que você está hoje, você chega onde você está, onde você gostaria de ir. Porque, assim, a gente tem que ter um caminho, né? É uma escada, não dá para subir os degraus de 2 em 2, infelizmente, seria ótimo. Mas, você demonstrando isso para ele, chegando e falando, chefe querido, deixa eu te contar. Lembra que eu falei para você que eu tenho muita vontade de ter um cargo de gestão? O que você faz hoje que eu posso te ajudar? Né, que eu possa aprender para me desenvolver para ser uma gestora? Então, de repente, vou dar um exemplo completamente hipotético. De repente, ele faz o controle da planilha de gastos da sua área. E aí você fala, deixa eu te ajudar com isso. Eu vou te ajudar, você me orienta, deixa eu te ajudar com isso aqui. Então, assim, você vai pedindo para ele tarefas, para ele te ensinando e te desenvolvendo junto com ele. Tem que aprender, né, Elaine? Exatamente, assim, eu acho o mercado reserva umas surpresas para a gente, assim. Vou dar mais um depoimento pessoal aqui para vocês. Eu trabalhei por mais de 20 anos na mesma companhia. Eu entrei nessa empresa assistente, meu último cargo lá foi vice-presidente, quando eu fui desligada. E o meu último período lá foi muito difícil, de trabalho, de pressão. Trabalhar é difícil, né, gente? Por isso que pagam a gente para ir todo dia e só pagam a gente uma vez por ano para tirar férias, porque é trabalho. Então, quando eu me vi sem trabalhar, e eu não ficava sem trabalhar desde os meus 17 anos de idade, falei, por onde eu começo? E aí eu me recoloquei numa empresa que é 1/4 da empresa que eu trabalhava, de tamanho. Uma empresa completamente especializada em tecnologia. Eu nunca trabalhei com tecnologia. Eu tive que dar 3 passos para trás. E eu estava sentada numa cadeira de vice-presidente. E eu, óbvio, eu colaboro com as pessoas que trabalham comigo com outras coisas que eu sei, mas eu também estou aprendendo um monte de coisa de novo. Então, eu acho que não tem caminho fácil, mas eu acho que se você mostrar boa vontade, conversar com o seu gestor, pedir oportunidades para aprender, galgar um espaço para um cargo de liderança onde você está, você já está mais perto do próximo passo, que é a multinacional. Então, eu não sou especialista, mas assim, a minha experiência como profissional me diz que esse é um bom caminho, sabe? Faz sentido, Fran? Falei besteira? Não falou não, Elaine, faz bastante sentido. E aí, gente, vale para a Aline, vale para todo mundo que tem o sonho de ser líder. A primeira coisa que a gente precisa entender é assim, eu quero ser líder. Então, o que é um perfil de líder? Né? O que faz um líder? Porque tem muita gente que é líder sem nem ter cargo de coordenador, né? Por quê? Se você quer ser supervisor, coordenador, gerente, você vai ser líder de uma equipe. Então, primeira coisa que vocês precisam entender, o que é ser líder? Vai fazer uma formação, vai fazer um curso sobre liderança de pessoas, vai ler muito sobre isso, vai entender o que é isso, e assim, o que um bom líder faz? Ele inspira pessoas. Então, o que você tem que fazer também, assim, que eu acho essencial? Você tem que olhar para alguém que te inspire, que é líder, e falar, o que aquela pessoa faz? O que eu posso aprender com ela? Porque, gente, a gente não cresce sem aprendizado. E aí eu estou falando crescer degraus na empresa, tá, Aline? Assim, e outra coisa que a gente precisa entender, assim, olha, a Aline falou, eu quero ser coordenadora, né, supervisora, coordenadora numa multinacional. Primeiro, você precisa ser, provavelmente, maior que a cadeira em que você está, aonde você está. Na hora que as pessoas te olharem e falarem assim,
poxa, a Aline hoje ela é atendente ali, mas ela já tem alguma coisa a mais, ela está maior que a cadeira, a gente fala, né? Então, eu olhava para a minha equipe, para quem eu vou promover agora, eu olhava assim, falava, quem está maior que a cadeira já? Então, você tem que estar maior do que a cadeira em que você está hoje, para que as pessoas enxerguem e falem assim, está na hora da Aline ser promovida. E aí você vai construir um degrau. Outra coisa, gente, que é muito importante. A Aline, você falou, estou há 4, 5 meses na empresa. Geralmente, empresas um pouquinho maiores, como essa multinacional que você quer ir trabalhar, por exemplo, elas têm regras de tempo para você ser promovido de um cargo para outro. Normalmente, se você entrou como analista, você não vai ser supervisora com menos de 1 ano. Tá? Então, assim, às vezes a gente tem a ansiedade dentro do nosso peito, do nosso coração, nosso sonho, mas a gente precisa entender que o mundo tem um jeito de funcionar. Tá? Então, assim, eu, às vezes, até tinha uma vaga, eu via que a pessoa já estava quase maior que a vaga quando eu contratava, mas aí eu tinha que ser clara com ela. Eu falei assim, você está entrando aqui hoje, eu sei que você poderia até sentar naquela outra cadeira ali, mas hoje a vaga que eu tenho é essa, e daqui a 1 ano só que a gente vai poder falar sobre isso. Tudo bem para você entrar aqui hoje nessa posição? Então, também a gente precisa ser claro, entender todas essas questões que, às vezes, são mais formais. Em empresas um pouco menores, às vezes não tem tanto essa regra tão restrita, então tem que aproveitar. A gente está numa empresa que não é tão grande, mas a gente também não tem as travas das empresas grandes, porque as empresas grandes são os elefantes para se moverem, gente. É gigante, demora, é complicado. Sei que tem gente aí que já trabalhou em empresa grande, né, em Azul e tal, vai me entender quando eu falo disso. Então, eu trabalhei em uma empresa que acho que é uma das maiores do Brasil, eu trabalhei na Vale. Pensa, para você conseguir fazer um movimento, ela é praticamente uma montanha inteira tentando se mexer, era tudo muito lento lá. Tá? Então, respirem um pouco e pensem que tem todo esse movimento no mundo. E, principalmente, que vocês têm que se preparar para o que vocês querem, tá? Tem que se preparar. Então, tem que entender que, às vezes, você não vai sair de analista 1 para supervisor. Você vai ter que sair para analista 3, entendeu? Vai ter que fazer os degraus, gente. Tem que fazer. Mas o mais importante é entender o que aquela pessoa faz, adquirir conhecimento, tanto técnico quanto soft skills, do que é o cargo que você quer alcançar. Né? E aí, trazendo para o tema de hoje, que está acabando aqui o nosso tempo, vai populando o seu LinkedIn, seu currículo, que, aliás, alguém me perguntou isso, LinkedIn e currículo, gente, tem que falar a mesma coisa. Às vezes a gente vai candidatar para uma vaga, a gente arruma um pouquinho o currículo para aquela vaga, mas não pode ter coisas em um que não exista no outro, tipo, não pode inventar uma experiência, tá? Né? Então, você pode, até no currículo, resumir um pouquinho as experiências, assim, às vezes a gente conta, né? Então, eu trabalhei vários cargos, eu conto um pouquinho do que eu alcancei em cada cargo, né? Quando foi um período menor, você só coloca, trabalhando na empresa tal, em uma linha. Para quê? Para você reduzir um pouquinho isso. O currículo tem que ter, no máximo, 2 páginas, gente. Os mentores de vocês devem ter falado, mas quem está na plena, talvez não tenha participado de uma mentoria individual sobre currículo. Então, 2 páginas de currículo. O que está no LinkedIn tem que estar no currículo preferencialmente. Pode estar resumido de uma maneira diferente, mas tem que estar, a história tem que bater, tá? E vai trazendo para o seu LinkedIn conteúdo que te relacione com aquilo que você quer alcançar. Então, você gosta do tema liderança? Começa a ler sobre liderança, segue algumas pessoas que te inspiram, publica algumas coisas no LinkedIn sobre liderança, né? Fala o que você aprendeu na sua experiência, né? Que você conecta com uma ação de liderança que te inspirou, né, de um líder que te inspirou, de alguma atividade que você participou. Então, traz isso para o LinkedIn de vocês, tá? Fran, eu acho que uma coisa que é importante, como os recrutadores estão usando muita IA, tem algumas situações que os currículos que são muito formatados não são lidos.
Então, com muito bullet, ou, por exemplo, 2 colunas. Então, talvez seja interessante, faz um currículo bonitão, aquele vistoso, mas faz uma versão dele mais durona, meio blocão, mais texto corrido. Porque às vezes vocês vão submeter esse currículo em alguns lugares que a inteligência artificial não lê quando carrega currículo em site, né? Isso, exatamente. Quando carrega currículo em site, gente, a gente diz assim, o currículo ideal, ele é um currículo bem feito que conte bem a sua história, mas de preferência, né, com linhas. Aquele currículo que tem quadradinho, que separa um negócio, que tem figurinha de telefone, esse currículo, apesar de ele ser visualmente muito bonito, ele não funciona tão bem no nosso mundo digital hoje. É engraçado isso, né? Não deveria ser um problema, que é digital, mas é isso. Então, assim, busca colocar, né, o currículo com as experiências em linhas, né, em sequência e tudo, sem esses desenhos no currículo, porque isso atrapalha realmente. A Elaine tem toda a razão. E também o recrutador, gente, ele gosta do currículo bem feito, não necessariamente com esse monte de firulinhas. Ele gosta de um currículo com a história bem contada, com o texto bem contado, especialmente, gente, por favor, 1000 vezes atenção ao português. Não pode haver erro, tá? Então, olhem, peçam para alguém ler, sabe, né? Tem que estar atento a isso, tá, gente? Por favor, a gente fala aqui de jeito informal e tudo mais, mas currículo tem que estar muito certinho. Verdade, verdade. Telefone e e-mail ali em cima, logo abaixo do nome, fácil para o recrutador ver, tá, gente? E eu vou ter... Oi, Ederson, diga. Desculpa, eu sei que vocês são os experts, mas eu só queria dar uma dica nesse assunto que você falou. Inclusive, hoje eu tive a mentoria à tarde, a gente falou sobre isso, que é, principalmente quando a vaga está nesses sites como Gupin, Hire, eles usam esses robôs que chamam ATS. Então, uma dica para o pessoal faz o currículo, da forma como vocês conseguirem fazer, e usa as inteligências artificiais, Gemini, ChatGPT, e pede para que formatar o currículo no formato ATS, otimizar para o formato ATS. Isso faz uma diferença gigantesca, gigantesca. Uma outra coisa interessante para todo mundo. Facilita para a IA. Com a IA, é que o robozinho que faz a seleção do currículo, seja no LinkedIn ou seja no currículo, ele lê palavras do seu currículo que casem com a palavra da vaga que foi anunciada. Então, se você tiver no seu texto do currículo, né, que você subiu, ou então no seu texto do LinkedIn, palavras que estejam formatadas iguais às que estão na vaga que você se candidatou, o robô vai capturar você de maneira mais fácil, tá? Essa é uma dica, assim, bem, bem importante. Tem que ter essa atenção na hora de se candidatar para as vagas, tá? Gente, eu vou devolver a palavra para a Elaine e para a Lígia. Eu sei que a gente ficaria aqui mais 1 hora fácil, conversando com todo mundo. É assim que é a mentoria. É assim que é na coletiva, que volta todo mundo para aquela sala. Márcio, pelo amor de Deus, o que é isso e tal? Hoje eu estou aqui no lugar do Márcio, falando, vamos ter que voltar para aqui. Viu, gente? Mas eu adorei assistir, ouvir, já olhei até meu LinkedIn e falei assim, nossa, como ele está abandonado aqui, porque, na verdade, eu saí do mundo corporativo, né, gente? Então, tá meio assim, congelado. Eu falei, não, acho que eu vou dar uma movimentada nele. Eu publico algumas coisas que eu gosto de publicar e tal, até publico, mas eu vou devolver para as meninas, porque a gente vai precisar encerrar, tá, meus amores? Obrigada por todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje, ao vivo, faz uma baita diferença, a gente adora estar aqui com vocês, tá? E, Elaine e Lígia, com vocês. Só agradecer, pessoal, foi uma delícia a troca, desejo aí sucesso para todo mundo e espero encontrá-los aí em breve novamente. Obrigadão aí pela atenção, pela participação. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Que precisar também estamos por aí. Se quiser me adicionar no LinkedIn, é só procurar pelo meu nome. E fiquem à vontade. Boa sorte, né, na carreira de vocês. E o que precisar, estamos por aqui. Eu vou parar a gravação, mas eu queria fazer uma fotinho aqui do final. Será que a gente consegue abrir a câmera para a gente fazer aquela nossa foto que o Márcio tanto fala?
Então, vou parar aqui a gravação rapidinho e aí a gente vai para a nossa foto. Deixa eu ver aqui como é que é, onde que para a gravação, cadê? Pronto.